um grupo, um dos movimentos sociais que, com a redemocratização do país, pela violação, pela violência do setor elétrico na construção das barragens, seja no Nordeste pela construção de barragem para acumulação de água, seja para irrigação, seja para abastecimento, seja ela trouxe milhares e milhares de desalojados, de despejados por esse modelo, porque é um modelo que prevê as obras, prevê as grandes obras de infraestrutura, se é para energia, é para atender o desenvolvimento do país, é para atender as necessidades, muitas vezes, do capital canalizado pelo Estado, mas a população fica sempre à mercê. Então, o MAB surge no início da década de 90, assim como já vinha surgindo vários outros, o MST nos anos 80, o PT é o primeiro, digamos, partido e movimento, é o resumo, é a síntese daquele período da redemocratização. A esquerda se junta, grande parcela dela, num partido que se chama o Partido dos Trabalhadores, vem a Central Única dos Trabalhadores, vem, enfim, todas as organizações que a companheirada conhece. O MAB vem nessa onda também de ter uma organização própria dos atingidos pelas barragens, né? E nós, assim como os outros, somos específicos dos atingidos por barragens, mas a gente fez uma luta por reivindicações concretas, e a gente chega uma época que você vai enfrentar o neoliberalismo, década de 90, início da década de 90, a redemocratização vem, mas vem com o neoliberalismo com toda a força, né? A derrota do governo do PT, ou da primeira proposta em 89, isso aconteceu. Então, a energia elétrica no país, ou a energia no país, se dá de uma forma que o que era do Estado vai sendo entregue ao capital privado, como vocês conhecem, todas as empresas de maior importância que pudessem dar retorno ou dar lucro às grandes empresas, era o modelão imposto pelo imperialismo, né? Então, nós somos resultado disso. E a gente passou a fazer uma análise que o nosso problema não era um problema de matriz elétrica, como muitos ambientalistas, como muitos academicistas ficam dizendo que o problema do Brasil, no caso da energia elétrica, é de matriz. Se mudar a matriz, digamos, menos agressiva ambientalmente, resolve o problema. E nós estamos dizendo que não. Nós não temos um problema de matriz, nós temos um problema de modelo. O modelo é privatista, o modelo é oriundo de um modelo para servir as grandes corporações. A energia no mundo e no Brasil, ela não é mais um bem, um serviço. Ela é bem de consumo, mas ela é principalmente de produção. E a plataforma, a iniciativa da plataforma operária e camponesa para o debate da energia, nós do MAB chegamos a uma constatação que discutir energia com a concepção de modelo, com a concepção da luta de classes, nós chegamos a uma constatação que o debate que o MAB faz, ele é insuficiente para o enfrentamento ao modelo e às transnacionais, né? As transnacionais na energia elétrica e na energia petróleo. O imperialismo interessa controlar todas as grandes riquezas e principalmente na energia, né? Então, dessa forma é que a gente vai construir numa que a gente tem chamado de plataforma, que nada mais é do que o embrião de uma aliança, né? Aliança política entre operários na energia e operário e trabalhadores de outras organizações do campo, movimentos sociais. Movimento social com a sua característica, né? Com o seu método de luta e de organização, o sindicato, né? Os trabalhadores do sindicato com o seu método de luta e de organização, todos com a grande e larga importância política, né? Com métodos diferentes, mas que nós acreditamos que pela análise
na luta de classe, pela análise na energia, pela análise que a energia é central para o desenvolvimento, para o bem-estar de qualquer sociedade, na sociedade capitalista, ele tem um papel muito mais importante, porque ele vai centralizar muito mais o lucro, né? O novo valor, o valor novo, ou a mais-valia, como nós possa dizer, ele é de domínio da classe dominante. É que nós chegamos à conclusão que nós não poderia avançar politicamente se nós não conseguimos unificar uma análise entre os trabalhadores da energia elétrica e entre os trabalhadores da energia petróleo, da indústria do petróleo. Nós temos plena convicção que os petroleiros do Brasil e a história da FUP nos dá muita segurança, nos dá muita confiança que temos no Brasil uma das federações mais importantes no mundo. A FUP, a Federação Única dos Petroleiros, ela é uma das maiores organizações de petroleiros no mundo. Outro dia eu estava numa tarefa nos Estados Unidos, você pergunta lá pelo Sindicato dos Petroleiros, o imperialismo quebrou literalmente. Você perguntar pelo Sindicato dos Eletricitários ou Urbanitários, o imperialismo literalmente quebrou. Ele é subordinado, ele é altamente subordinado, desmobilizado em função da política imperialista. Então vocês estão de parabéns, vocês são verdadeiros lutadores e lutadoras, que conseguem conduzir com todas as mazelas, que com todas as forças do imperialismo ter avanços para a categoria de vocês e para a classe trabalhadora, para o povo brasileiro, no sentido da soberania nacional, em propor autonomia, em propor cada vez mais que o governo do Partido dos Trabalhadores, desse arco de aliança, retome a questão do monopólio. E nisso, nós conseguimos quebrar algumas arestas ou mitos. Por exemplo, na questão das barragens, os trabalhadores da indústria elétrica, quem está na geração, quem está na transmissão, quem está na distribuição, os trabalhadores, em virtude do conflito da década de 90, mesmo quem estava na estatal, mas os caras têm um pavor dos atingidos por barragem organizado no MAB, sabe, Ivan? Os caras têm um pavor, por quê? Porque os atingidos por barragem não lhe cabe outro recurso a não ser fazer a mobilização concreta, a fazer a ocupação, a ocupar a hidrelétrica, a ocupar a obra, a ocupar a entrada, a ocupar a subestação. E teve muitos casos no Brasil que muitas vezes os trabalhadores, o organizado tem que convidar os trabalhadores que estão lá desenvolvendo o estudo, né, que estão lá fazendo as barragens, para passar um tempinho com eles. 2, 3 dias, que alguns vão dizer que é sequestro, que é cárcere privado, não, porque não nos resta outro senão ir pela medida que é a tática que você tem para enfrentar no avanço, ou da negociação para ter mais direito, ou no avanço para não sair a barragem, né? Do mesmo jeito, bom, com essa relação que a gente foi construindo pela plataforma, hoje os trabalhadores, através dos sindicatos, já tem uma outra visão dos atingidos por barragens. Já não tem mais aquele mito dos radicais, né? O mito dos que avançam nas hidrelétricas, porque os caras das estatais, do setor elétrico, eles não conseguiam imaginar ou entender que, ao desenvolver o modelo energético brasileiro, né, ou o setor elétrico brasileiro, eles iam criando um mundo de injustiça, eles iam criando um mundo de impacto, eles iam criando um mundo de famílias desalojadas, e eles não entendiam, eles não conseguiam entender que aquilo era um problema, que é um problema que não poderia acontecer, né? E nós começamos a dizer, mas não, vocês estão errados, vocês desenvolvem uma tarefa extraordinária para um país e para uma nação, mas nós não podemos nos tratar, porque nós somos iguais, vocês são operários e trabalhadores da energia, e nós somos trabalhadores camponeses, rurais, indígenas, quilombola, que somos dos quais somos atingidos pelas obras que vocês
fazem, é o Estado que está fazendo. Se é do setor privado, é a mesma coisa. Então, isso veio aprovar principalmente no período em que Moraes está dizendo. No período em que nós passamos a fazer a luta para renovar a concessão das empresas estatal do setor elétrico, foi onde a gente conseguiu provar na prática, porque em tese assim, o que é que tem a ver o atingido por barragem com a luta para que as empresas do setor elétrico não fossem privatizadas? Aí quais eram? As centrais elétricas do São Francisco, a Chess com quase 2.000 megawatts de energia gerando, a Eletronorte, a região norte do Brasil todinha, a Furnas, centrais elétricas do sudeste do Brasil todinha, Eletrosul uma parte porque o neoliberalismo tinha pegado principalmente a transmissão e distribuição, e tinha no meio de tudo isso, tinha as empresas estatais federais de geração, a transmissão, toda uma estrutura, mas tinha também as empresas geradoras e transmissoras de energia, transmitem energia para o Brasil, do Estado de Minas Gerais, do governo do PSDB de Aécio Neves, do Estado de São Paulo, do governo do PSDB de Geraldo Alckmin, do governo do Estado do Paraná, que estava na mão também do governo do PSDB. Resultado, com todas as mobilizações, com toda a luta da plataforma, os petroleiros, o MAB, os movimentos da Via Campesina, o MST, o MPA, mais os companheiros da FNU, a Federação Nacional dos Urbanitários, e a sensibilidade da presidenta Dilma, mesmo que o método foi ruim, não foi discutido rigorosamente com as nossas organizações, o que Dilma fez? Baixou uma medida provisória, 579, se não me engano a memória, se não me falha a memória, e decidiu renovar as concessões ainda em 2012, antes de vencer todas, que venceria entre 2012 a 2015. Não é isso que o Moraes disse. Só uma historinha para vocês entenderem, para vocês que são petroleiros, mas são trabalhadores e são militantes, né? Dilma decidiu renovar as 4 geradoras e distribuidor e transmissora do Brasil, a Chess, Furnas, Eletronorte e Eletrosul. Baixou, ela já vendia energia mais ou menos a R$100 o mega. As privadas, em virtude do modelo energético, vendia a 250. Com a renovação das estatais do setor elétrico federal, sabe quanto é que elas estão vendendo energia? A Chess vende para as distribuidoras? Está vendendo a R$33 em virtude da medida da presidenta Dilma, que ela baixou até 18% para as residências e 28% para a produção, para a indústria. Lembra que era o enfrentamento ao capital especulativo. Agora, o que acontece? O PSDB, proprietário da geração de Minas, CESP, São Paulo e Paraná, eles não renovaram. O que acontece? Para vocês entenderem, vocês têm visto no último período a imprensa divulgar muito. Os reservatórios secaram e por isso vai acionar as térmicas e a energia vai subir muito, foi para 800, não sei o que. Vocês ouviram isso na imprensa? Deixa eu dizer para vocês qual é o segredo dessa mentira. O PSDB, com a energia não vendida, que aí não tinha como vender, ela estava descontratada, tá? Decidiu pelo modelo energético, o modelo elétrico permite vender energia a um preço máximo. Eu tenho energia, tem quem queira comprar, a minha não está contratada, né? A distribuidora daqui do Rio Grande do Norte precisa, do Pernambuco precisa, não sei de onde vocês querem, tá bom, eu tenho energia. E sabe a quanto eu vendo? Passou a vender a R$822 o megawatt, que está sendo vendido as estatais a 33. Aí entrou as privadas, a Tractibel, entrou mais a norte-americana, a STET, entrou outras que tinham energia descontratada, privada, e passaram a vender no mercado, no modelão, energia a R$822 o megawatt. O que significou isso? As distribuidoras que compravam energia a 200, digamos, e pagar agora a 822, vai ter que passar para a conta do consumidor, não vai? O que o governo brasileiro fez, o governo do PT fez?
para não deixar que chegasse de imediato à conta do consumidor. Teve que emprestar dinheiro, correr atrás, emprestar dinheiro muito rápido dos bancos e subsidiar as distribuidoras para não ir para a conta do povo. Agora, não tem ninguém fazendo esse debate e o governo, de fato, é frouxo, é frágil. O governo tinha que ir para o enfrentamento dizendo o seguinte, né? O PT tinha que dizer isso, entende? A classe trabalhadora tinha que dizer isso. Olha só, o problema não é das termoelétricas, tem algum percentual nas termoelétricas, mas não é esse o percentual, não é essa a verdade. Eles tiveram que admitir e ter que admitir que é os reservatórios que secaram. O que é que os caras fizeram? Secaram os reservatórios, vendendo energia, né? Energia muito cara, eu solto muita água, né? Eu seco os reservatórios para poder ganhar bilhões e bilhões. O MAB tem os números dos bilhões que os caras ganharam nesses últimos 3, 5 meses. O que acontece? A operadora do Sistema Nacional, o ONS que chama, proibiu esses dias Itaipu de vender energia e botar para o mercado nacional para poder aquelas desse conjunto dos inimigos, de fato, da classe trabalhadora, vender energia a esse preço. Só para dizer assim, a plataforma tem procurado fazer uma análise, olhando, né, do ponto de vista da geopolítica e olhando do ponto de vista interno no Brasil, para saber que é uma luta que não é possível nós trabalharmos fazendo o debate político, fazer o enfrentamento, exigir medidas estruturantes, cada um com o seu corporativismo somente. Nós, pela plataforma, nós do MAB temos plena convicção. Fragilizar hoje a plataforma seria uma perca para o Brasil e para essa frente. Entende, Moraes? Nós precisamos, de fato, fortalecer muito a plataforma, porque qual é o objetivo? Nós vamos precisar, encerrando, nós vamos precisar afinar a análise. Como é que a gente afina a análise? Vai ser pela leitura da conjuntura, pela leitura política, técnica, científica, mas também você projetar o que é que está sendo previsto, né? Que você olha, dá para olhar o todo, a luta de classes, né? Dentro disso a luta econômica, política e eleitoral, né? E é nisso, nós estamos fazendo agora, por último, eu ia pedir para o camarada projetar na tela lá, só para fechar, por favor, o camarada lá da mesa, projetar um calendáriozinho que a gente pediu, para dizer, nós estamos fazendo um debate a nível nacional. Em 2012, 2010 nós lançamos essa cartilha com uma série de pontos que nós chamamos de plataforma, 12 pontos. Nós estamos, né, novamente, ou continuando fazendo um debate, e nós queremos, ao final de setembro, estar com uma síntese desse conjunto da plataforma para entregar ao governo brasileiro e candidato à reeleição a presidenta Dilma Rousseff. O que é que nós estamos fazendo? Um debate de fundo, uma análise mais científica e política e econômica. Nós estamos fazendo seminários nacionais, nós fizemos um 19 e 20 de maio passado em Belo Horizonte, fizemos um profundo debate, olhando vários ângulos na política, na geopolítica mundial, na questão energética, petróleo e energia elétrica, e nós decidimos fazer 4 seminários regionais, por isso queria sensibilizar bem os petroleiros, né? Os seminários regionais, o primeiro vai ser agora na região norte, em Belém, dia 19 e 21 de agosto. Então, todos os petroleiros, todos os eletricitários, todas as organizações desse campo estão convidados a participar. É uma meta de 250 militantes por organização, por seminário. Segundo seminário, na região sul, 21, em Florianópolis, 21 e 22 de agosto, agora. Passe aí, camarada, por favor. Por favor, você que está lá na mesa. Passou? Obrigado. Bom, o terceiro seminário, nós estamos construindo, está sendo organizado para ser 2 e 3 de setembro,
agora na cidade de Recife. Essa é a região Nordeste. Urbanitários, petroleiro, movimento atingido por barragem, tem uma série de organizações que estão aí. Portanto, todos os sindicalistas, todos os sindicatos estão convidados. E na região Sudeste, 21 e 22 de agosto, no Rio de Janeiro. Para aprofundar o debate, tem várias pessoas contribuindo nisso, né? Bons marxistas tem deles, inclusive, né? E por último, nós faremos 17 e 18 de setembro em Brasília, o Seminário Nacional, para nós fechar uma síntese com proposta para ser entregue, para ser propositado, para ser intencionalizado ao governo brasileiro, pensando nesses próximos anos. E isso, nós não temos nenhuma ilusão de que o governo vai atender, que vai ter possibilidade. É uma luta política de forma mais organizada, onde todos e todas têm a tarefa de construir, homens e mulheres, enfim, a classe trabalhadora como um todo. Acho que isso, muito obrigado, desculpe o tempo que tomei de vocês, tá? Um abraço. Companheiros, vou pedir aqui a Anaceli mais um minutinho aqui, tá, Anaceli? Só mais uns minutinhos. Só daquele calendário ali, pessoal, região sul, os companheiros do Sindipetro Paraná e Santa Catarina estão bastante envolvidos na organização do seminário. Vai ser realizado em Florianópolis, tá? E na região sudeste vai ser no Rio de Janeiro, tá, pessoal? Estamos definindo ainda o local. Está entre a OAB e os sindicatos bancários no Rio, mas no Rio de Janeiro. E depois a gente vai estar soltando DN para os sindicatos acompanharem. O importante é se integrar. E quero dizer para vocês, o debate que nós estamos, tanto no primeiro em Belo Horizonte, quanto o que estamos fazendo agora, são debates de alto nível, sobre propostas, mobilizações, mas de formulação. E o Jocelyn me lembrava uma coisa, Oswaldo, que eu quero dividir com os companheiros aqui esses dias. Jocelyn é um companheiro também da coordenação do MAB. Vejam bem vocês o salto do que foi a plataforma. Em 2010, a gente estava começando a plataforma. Quando a gente preparou esse material aqui, depois nós tivemos que meio que chutar o balde lá, chutar a porta do Planalto, para protocolar um documento para a Dilma apresentando esses pontos aqui, na época. Agora, 2014, nós fomos convidados, a plataforma, a participar da formulação da proposta de energia do governo Dilma. Olha, então foi um salto que nós demos organizativo nesses 4 anos. Então estamos tendo reuniões, estaria conosco aqui o companheiro Franklin, presidente da FNU. Franklin não veio, porque hoje está tendo a reunião que fecha lá em Brasília, no comitê de campanha da Dilma, o programa de energia, e nós achamos que era importante ele está lá para poder bater o pé lá, está certo que não somos só nós, mas está o movimento social, mas está lá também os presidentes das agências, estava lá a Magda Chambriá da ANP, está o presidente da ANEL, e estava da Petrobras, estava o diretor Alcides do Gás e Energia, mais um assessor da Graça, né? Então está presente as empresas e está presente a plataforma, o movimento social, e não foi chamado o setor privado. Temos certeza que em 2010 foi o contrário. Estavam as estatais, estava o setor privado e não estava o movimento social. Então foi salto que a gente deu nesse período da nossa organização, de fato. É uma experiência emocionante, companheiros, emocionante. Eu lembro que nós da FUP, nós tivemos contato, PC, com os companheiros do MAB, a primeira vez no debate, no primeiro Fórum Social Mundial que a gente organizou lá em Porto Alegre, quando trouxemos Pinguelli Rosa, Tomaschini, todos os bambambam da energia, e os companheiros do MAB, no meio do seminário, a gente estava lá umas 40, 50 pessoas, os companheiros chegaram todos de camiseta e boné branco e ocuparam lá o espaço com mais de 100 militantes e ensinaram muita coisa, começaram a ensinar a gente, lá no Fórum Social Mundial, e de lá para cá a gente tem aprendido muito com esses companheiros, dá uma selagem de formulação, mas uma amálgama social muito importante que faz com que a gente esteja sendo ouvido, coisa que nunca fomos. Então nós vamos agora abrir aqui para questionamento, dúvidas, e depois a gente encerra e passa para as meninas, para a mesa aqui da questão de gênero, tá bem? Companheiros que querem tirar dúvida, ter o microfone aqui, possam fazer uso da palavra aqui, fiquem à vontade.
Acho que está todo mundo com medo da morada mesmo, viu, Marcelo? Alguém, companheiros? Companheiro Cairo Garcia. Dúvidas, questionamentos? Suba ao... Aliás, vocês viram aqui os potiguares, que púlpito chique que apresentaram para a gente? Olha aí, com o símbolo dos 20 anos da FUP, tudo maravilhoso. Cairo. Boa tarde, companheiros e companheiras. Ô Moraes, eu não sei se eu não ouvi bem, ou se tem algo que tu fizesse comentário, vocês aí, pode ser os dois, mas o ponto que tu apresentasse é sobre a questão, um daqueles pontos de o fim da terceirização nas empresas, é isso mesmo? Por que eu estou perguntando? Então, não estou enganado quanto ao que eu ouvi. Agora, eu gostaria que vocês comentassem como é que está essa discussão por dentro da CUT. Por quê? Porque na CUT, esse assunto do fim de terceirização, ele foi praticamente vencido, até porque nós construímos lá por dentro o projeto lá do Vicentinho, que é o projeto que se antepõe aquele projeto do Fernando Henrique, que depois virou 4330, né? Então, eu gostaria, se já tem posicionamento da CUT quanto a isso, vocês já discutiram no âmbito nacional como é que está, e se não tem, qual é a ideia de construir isso também, sem contradições por dentro da central e tal. Também eu queria destacar aqui que a gente precisa ficar muito atento no que realmente se constrói dentro do setor petróleo e naquilo que a gente ouve dos pseudo-revolucionários ou daqueles que não conseguem fazer a leitura concreta da realidade e nem perceber a transformação concreta que se faz na realidade. E aqui eu destaco, então, essa construção da federação. Aí tem alguns movimentos sociais, tendo a destacar, no meu ponto de vista, a questão com o MAB e a questão com o MST, que é uma outra aliança, uma outra parceria, uma outra atuação política real e concreta. Inclusive, nós participamos até de ocupações do MST, já, e participamos do lado dos nossos congressos, nossos plenários dentro do MST, e o MST está permanentemente defendendo também os petroleiros e a questão da energia. E isso significa que nós estamos trabalhando num sentido classista, nós estamos transcendendo a questão corporativa, como já foi dito. Então, aqui também, eu gostaria de me manifestar que nessa construção que será apresentada lá no final de setembro, talvez depois de todos os seminários, nessa reunião que vai ter em Brasília, concluir documento, que esse documento ele tenha um conteúdo claro de cobrança ao governo de um posicionamento mais forte e no enfrentamento a esse tipo de elaboração de políticas maquinadas pela direita e depois colocando o próprio governo de refém perante a opinião pública. Quando, depois de ganhar o seu super lucro das formas que ele maquinou, ainda joga a culpa no governo, dizendo que o governo é responsável pelo povo pagar esse preço tão elevado de energia. Então, o companheiro que falou, nós temos que, de nossa parte, mostrar claramente que nós estamos cobrando isso. E a hora de cobrar é agora, quando as portas da política estão abertas para a construção de um novo governo. E nós sabemos qual o novo governo, qual o governo que nós queremos, mas nós temos que também ajudar o governo a construir e ajudar a dar rumo ao governo com o nosso posicionamento claro e categórico. E ele tem que ser claro e categórico por dentro desse documento aí, para o nosso governo, que nós vamos estar, com certeza, apoiando, porque nós sabemos de que lado nós estamos realmente. Obrigado. Obrigado, Cairo.
Companheiros, mais alguém? Não? O companheiro aqui do... então, quem quiser fazer uso da palavra, se inscreva até a conclusão da fala do companheiro, para a gente passar para a mesa das mulheres. Já fala seu nome na sequência. Boa tarde, meu nome é Felipe, sou do Sindipetro Minas. Eu trabalho no setor elétrico aí da Petrobras, sou operador de termoelétrica. Na verdade, eu vim aqui só para parabenizar essa junção nossa com o MAB, porque a gente teve um contato aí na greve do ano passado e na discussão toda sobre Libra. Lá em Minas a gente teve uma discussão e uma participação muito grande com o pessoal do MAB e, assim, em certos momentos foi até emocionante, porque a gente teve contato com o pessoal saindo de várias regiões de Minas Gerais, do norte de Minas, nordeste de Minas, regiões muito pobres, tal, o pessoal bem humilde, muito simples, e o pessoal numa força e numa integração muito grande. Na verdade, eles deram um brilho para o movimento nosso lá em Minas, deram um engrossado no caldo, e eu imagino que, até de uma forma autocrítica, eles deram uma aula de luta, de movimento, assim, para os petroleiros lá de Minas. Inclusive, a gente saiu com uma caravana para o Rio de Janeiro, para o dia que ia ser feito o leilão, e, inclusive, do meu estado só estava eu, como petroleiro, mas o ônibus estava lotado de cara do MAB, os caras são parceiros pra caramba e tal, tiveram presente, foram lá, e é isso aí, eu só queria deixar esse apreço meu aí, velho, pelo movimento seus, que é do caralho. Obrigado. Só se inscreveu o companheiro Flávio, né? Do NF, e aí a gente encerra. Flávio, como é o nome da companheira? Amélia? Rafaela. Desculpa, Rafaela. Vamos lá. Flávio, depois Rafaela, e a gente vai para o encerramento. Boa tarde, companheiros. A gente tem falado muito aqui, esse seminário também deve falar muito sobre terceirização, né? O Moraes nos brindou ali com a nossa mesa, que falou sobre formação. E eu levantei um ponto que acredito que já tenha sido discutido outras vezes, mas que eu acho que a gente está deixando um pouco, vamos dizer assim, a gente poderia ser mais incisivo. A gente briga, né? Está na luta aí pelos companheiros também terceirizados, porque, na verdade, a terceirização existe como uma forma de baixar custos através de perda de direitos e de precarização da mão de obra terceirizada. E eu comentei na nossa mesa a respeito de uma luta que tem até um simbolismo, que seria a luta do 14 por 21 para os terceirizados. Eu acho que se a gente quer realmente trazer essa companheirada para o palco de luta junto com a gente tem que demonstrar que a gente quer igualdade de direitos para eles também. O companheiro Zé Maria, uma vez, comentou com a gente que a gente tem que começar a se mudar, porque ele levantou um detalhe importante. Todo petroleiro na Bacia de Campos troca de turma de segunda a sexta, né? A sexta. E o pessoal terceirizado só troca sábado e domingo. E a gente nunca, eu mesmo, né, fui chamado a atenção disso pelo companheiro, porque a gente não se atenta para esse detalhe. Então, eu acho que a gente deveria trazer a luta do 14 por 21 como um símbolo de que a gente quer realmente colocar como fundo desse nosso congresso a luta pelo trabalhador, o trabalhador petroleiro, terceirizado ou próprio. Ok? Obrigado a todos aí.
Obrigado, Flávia. Companheira Rafaela. Boa tarde a todos os companheiros e companheiras, né? Agradecer à FUP pelo convite. Eu sou Rafaela e sou do MPA, o Movimento dos Pequenos Agricultores, e dizer que esse momento ele é tudo e mais importante, né? E ver discutindo aí a soberania numa perspectiva, né, operária e camponesa. E nós do MPA queremos nesse dia de hoje dizer que queremos nos somar a essa construção dessas alianças, né, operária e camponesa. E dizer que estamos com muita disposição, né, nesses últimos períodos. O MPA tem feito grandes reflexões também na importância de reforçando essa aliança operária e camponesa, né? Como o companheiro do MAB disse, o inimigo é muito grande se não for na perspectiva da luta de classe e de somar todas as forças populares nessa construção, a gente não vence ele porque é muito grande, né? Então, dizer da importância de, nesse momento, as forças populares se somar na construção da concepção de um desenvolvimento diferente para o campo, né? E no campo está instalado aí o grande representante do capital, que é o agronegócio, que aí é veneno, é transgênico, né? É a grande concentração de terra, e aí as multinacionais vão chegando no ano passado, e também são a criminalização dos movimentos, né? Ano passado, por exemplo, nós fizemos a ocupação da Monsanto, ali na região de Juazeiro da Bahia, e agora o movimento está sofrendo as consequências desse processo de enfrentamento, né? Então, nos colocar à disposição na construção dessa aliança operária e camponesa e já convidá-los para o nosso Congresso Nacional do MPA, que vai acontecer em São Paulo, né? Lá na vila, que representa espaço importante de construção da luta dos trabalhadores. Então, próximo ano, em outubro, teremos o Congresso e a FUP, todo o povo dos movimentos, das organizações que está nessa construção da aliança operária e camponesa está convidado para estar com nós. E tem um verso para a gente terminar esse momento aqui. Camponeses e operários, soberania em questão, energia e alimento, constrói a aproximação, trabalhadores na mesma luta por um projeto de nação. Lindo. Obrigado, companheira Rafaela. Seja muito bem-vinda no nosso congresso. Esse realmente é um motivo de muito orgulho, a nossa aliança com os movimentos sociais brasileiros. A gente, companheiro do... Será que eu podia conversar um pouco com o pessoal? Sobre... É que a gente já tinha encerrado, passar para as mulheres aqui. Pessoal, a gente já tinha encerrado, vou passar só para o companheiro, mas realmente fechou, senão eu vou apanhar aqui, né? Eu tenho que respeitar a mesa das mulheres. Alô. Boa tarde a todos os companheiros. Eu queria me apresentar. Eu sou vice-presidente do Sindipetro RG. Para quem não sabe, existe uma refinaria de petróleo lá em Rio Grande. Quando se fala Sindipetro RG, muitas pessoas associam o Sindipetro RG ao Sindipetro RS, mas são dois sindicatos totalmente diferentes. Então, hoje, nós estamos vivenciando uma situação muito difícil lá na nossa refinaria. Há 7 anos, quando a Petrobras comprou o Grupo Ipiranga, nós tínhamos um sonho. O nosso sonho era sermos funcionários da Petrobras. E de lá para cá, o que nós temos vivenciando, são pesadelos. Tá? Porque hoje nós estamos... trabalhando para a Petrobras, ou seja, nós somos terceirizados da Petrobras. A Petrobras, ela coloca petróleo lá e remunera os custos, tá? E sem lucro, ou seja, 3 meses dá lucro, 3 meses não dá lucro, para quando chegar no fim do ano, fechar 0 a 0. E se vocês analisarem, talvez vocês não saibam, a média dos nossos salários lá hoje é R$3.000. Tá? A nossa PL foi R$1.000, eu recebi de PL R$1.200. Tá? Então, o que eu queria pedir aqui a todos os sindicatos, a FUP tem nos ajudado, o Caio já nos ajudou também bastante, mas o que nós queremos? Uma união de todos os sindicatos que pudessem botar o fim a essa exploração, porque nós estamos sendo explorados pela Petrobras. Tá? Se vocês analisarmos, o salário de R$2.700 não é um salário digno de um petroleiro. E eu tenho certeza que se a Petrobras pagasse R$2.700, nenhum de vocês estaria aqui hoje. Tá? Porque o salário de R$2.700 não é um salário digno de um petroleiro.
Tá? E outra coisa, nós temos hoje lá um cartel que administra a refinaria. Tá? Temos pessoas lá ganhando R$40 mil, e quando se mudou Nós a vamos abrir um espaço especial para esse debate. Eu queria, porque o temário, vai ter um espaço para vocês apresentarem isso com mais consistência, com mais tempo. Eu queria aproveitar o momento que está todo mundo na plenária mesmo. Tá? Antes da plenária final, a gente vai ter um espaço para o Sindipetro Rio Grande vir se manifestar com mais tempo sobre essa questão. É altamente relevante, mas o tema agora é outro. Ô, Moraes, eu até peço desculpas, mas é assim, ó, nós estamos há 7 anos vivendo essa tragédia aí. Então, assim, ó, eu sei que tem muitos petroleiros da Petrobras aqui que não sabem que existe a refinaria rio-grandense, tá? Que não sabem que nós recebemos um salário que não é digno de um salário petroleiro, tá? Então, eu queria pedir a todos os sindicatos, a FUP, a todos que estão presentes aqui, que pudessem, de repente, se juntar, se unir a nós e resolver o problema daqueles petroleiros lá de Rio Grande. Que, com certeza, ô, Moraes, a nossa situação é uma situação difícil, nós estamos caminhando para o precipício e nós não sabemos se no próximo congresso nós vamos estar presentes aqui. Muito obrigado. Obrigado. Companheiros, olha, eu quero aqui, o problema que o companheiro aborda, ele é grave, ele é sério, como é de todo o setor privado, e eu já tinha pessoalmente me comprometido com os companheiros do Rio Grande, da gente encontrar um momento aqui, com a plenária instalada, para que os companheiros possam vir a público com mais tempo, inclusive, para dar um informe completo sobre essa situação lá na nossa refinaria rio-grandense, que é grave, é séria, e que, de fato, nós precisamos ter uma política conjunta para tratamento dessa questão. Tá? Então, está correto, nós vamos encontrar um momento e vamos detalhar isso e tirar um plano para a gente realmente agir nessa questão. Quem vai fazer o encerramento aqui é o companheiro Josivaldo, né, pela plataforma. Eu queria só responder a questão colocada pelo companheiro Cairo, que o restante foram mais constatações que a gente agradece pelas intervenções muito importantes, sobre o tema terceirização. Para que o companheiro Josivaldo, na sua intervenção, ele mencionou o quanto o capital atua de maneira estratégica e contundente no setor de energia, porque é realmente a mola propulsora do capitalismo global. Então, eles realmente têm uma atuação arrojada no setor de energia. Agora, não descolado de uma conjuntura internacional e nacional. Então, o tema terceirização, Cairo, olha só, todo o enfrentamento que a gente fez e tem feito ao PL 4330 no Congresso Nacional, estamos fazendo agora aquela ação no Supremo Tribunal Federal, que é a tentativa do capital de implantar a terceirização da atividade fim, e essa é uma luta muito importante que a gente tem que acentuar. Durante a privatização do setor elétrico, Cairo, eles aprovaram isso por dentro do projeto de lei de privatização. Então, no setor elétrico, vale o 4330, porque na privatização os tucanos permitiram colocar na regulamentação da privatização do setor elétrico que a atividade fim poderia ser terceirizada. Então, aqui, o que eu li aqui, Cairo, foi o título. Então, o título ele foi contundente justamente para dar o recado. E a nossa batalha era que, para que na renovação das concessões, a presidenta Dilma renovasse, mas mudasse esse capítulo. E não conseguimos. Então, é uma situação que no setor elétrico é mais grave que no nosso ainda, que pode terceirizar a atividade fim, e agora a redução das tarifas é baseada na terceirização que pratica a pior prática. Então, a situação é ainda mais grave, por isso o recado. Agora, no conteúdo, você vai ver que a cartilha dialoga diretamente com a posição da CUT, a posição da FUP, que é, sim, buscar primeirizar o máximo possível, mas abre, sim, espaço para também discutir as condições de trabalho entre os trabalhadores terceirizados, né? Então, o título ele é contundente, mas o conjunto da proposta da plataforma abre espaço que exatamente dialoga com a posição da CUT e da FUP nessa questão. Quero agradecer aqui pela FUP imensamente a presença de todos que ficaram aqui
atentos a essa questão tão estratégica para o país e para os trabalhadores, e passar aqui para o companheiro Josivaldo do MAB, com muito orgulho, para que o companheiro proceda aqui o encerramento do nosso painel. Muito obrigado, delegados e delegadas, pela Federação Única dos Petroleiros, pela plataforma, para o companheiro Josivaldo. Então, companheiros, encerrando, acho que pelo que a gente tem experimentado, hoje nós temos convicção que a aliança entre operários e camponeses, ela é necessária, e não é qualquer aliança. Nós estamos falando de uma aliança principalmente na área de energia, daqueles que produzem a riqueza, e produzem a riqueza que proporciona a produção de todas as mercadorias, entende? Na produção de mercadoria, você pode ter hoje tudo. Se você não tiver a energia, né, se não tiver o petróleo, se você não tiver energia elétrica, e se você não tiver a mercadoria, que é a força de trabalho, também não se produz. Então nós temos convicção que essa nossa aliança, ela precisa ser fortalecida. Nós precisamos de fato analisar bem, para nós tirar boas elaborações. Agora, nós vamos, para esse próximo período, ele é muito desafiador. A nossa luta tem sido muito calcada, tem sido priorizada, entender como é que funciona a lógica no modelão. O modelo do setor de petróleo é diferente do elétrico, mas não é tão diferente. O elétrico, ele é mais privatista. Quando nós estamos dizendo na cartilha que nós exigimos o cancelamento das agências, nós estamos dizendo o seguinte: as agências, de fato, é um instrumento do capitalismo, é um instrumento das empresas privadas. A ANEEL, por exemplo, ela é um instrumento do capitalismo, ela tem liberdade. Por mais que o governo Lula e Dilma tenha tentado tomar medidas, fazer algumas intervenções, mas não é possível se não mudar o modelo. Então a nossa luta é para aumentar, é o keynesiano sonhador, é tentar aumentar ainda mais o Estado. O Estado, ele é mínimo, né? E nós estamos tentando aumentar o poder do Estado, né? Na energia, que aí é combater as terceirizações, é que, digamos, o petróleo seja explorado, industrializado pela Petrobras, né? Que a energia elétrica seja produzida pelo Estado, seja distribuída pelo Estado. Aí é uma luta, enfrentamento ao capital privado e a privatização. Dessa forma, nós queremos dizer que todas as medidas que você diminua a influência ou a participação do capital especulativo e do capital privado são medidas avançadas na atual conjuntura, né? Por isso encerro aqui dizendo que a plataforma, ela é necessária para nós aumentar a nossa correlação de forças, né? E a plataforma só vai ficar forte e robusta e consistente se nós conseguir discutir energia numa concepção organizada, numa concepção de classe, se nós discutir em cada um dos estados da federação, na Bahia, né, no Ceará, no Sergipe, em Pernambuco, Alagoas, no Sudeste, no Sul, no Norte. Se nós não fizermos essa discussão nos estados, nós vamos ter ela, mas muito fragilizada, assim, com uma certa fragilização. Acredito nisso para o próximo período. Companheiros e companheiras, a gente agradece do fundo do coração a paciência de todos e de todas. Viva a luta da classe trabalhadora. Chamo aqui à mesa a companheira Nacelle, coordenadora do coletivo de mulheres fupistas.
Boa tarde, companheiras e companheiros. Antes de compor a mesa, eu queria falar uns recadinhos. Primeiro, dizer para o Moraes que ele não vai apanhar, porque nós somos absolutamente contra a violência. E aí, corrigindo o companheiro do MAB, no nosso encontro, nosso seminário sobre política energética no Sul, será realizado em Florianópolis no dia 20 e 21, e não 21 e 22. E aí, antecedente a esse seminário, nós vamos realizar no dia 19 um seminário de saúde do trabalhador, né, organizado aí pela Confederação Nacional do Ramo Químico. Bem, eu queria, antes de compor a mesa, agradecer o apoio e essa oportunidade de nós estarmos debatendo com essa plenária, que é 90% de homens. Pela primeira vez, nós estamos debatendo a questão de gênero, a situação das mulheres aí na nossa sociedade. E, para compor a mesa, eu queria chamar a Tatal Godinho, que está representando a Secretaria de Política das Mulheres. A Fátima Viana, nossa Fafá da CTB, representando a CTB. E a Rosana Souza, representando a Secretaria de Política das Mulheres da CUT. Secretaria das Mulheres Trabalhadoras da CUT. Nós temos uma hora e 20, né? Então, não tem ali, ó, no púlpito ali, ó. Você quer que pegue para você falar de perto? Tá. Então, vou pegar o microfone. Vou passar a palavra para a Tatal Godinho, que está coordenando os trabalhos de as políticas de trabalho e autonomia para as mulheres da Secretaria de Política das Mulheres da Presidência da República. Boa tarde. Boa tarde, companheiros. Boa tarde, companheiras. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer à direção da FUP esse convite e agradecer à Organização das Mulheres Petroleiras por convidar a Secretaria de Política para as Mulheres, por nos convidar para vir aqui fazer esse debate com vocês e por garantir que num congresso tão importante como esse congresso da FUP, a gente tenha como um dos temas de debate a questão da igualdade entre mulheres e homens, a questão dos direitos das mulheres e do processo de organização das mulheres. Nosso tempo, ele é um tempo um pouco reduzido, então eu vou abordar algumas questões aqui, combinada com as nossas companheiras da mesa. Eu vou abordar um aspecto um pouco histórico, com alguns elementos históricos do processo de organização das mulheres no mundo do trabalho, do processo de organização das mulheres na classe trabalhadora e a parte específica de organização atual e organização no setor do petróleo. As outras companheiras vão dando continuidade e vão abordar. Então, primeiro, dizer para vocês que a Secretaria de Política para as Mulheres é uma secretaria do governo federal, criada em 2003, no começo do governo do presidente Lula, com o objetivo de organizar um programa e articular as ações de políticas públicas para as mulheres dentro do governo. No final da minha fala eu volto a isso,
mas é muito importante a gente prestar atenção no que foi o processo de organização dessa secretaria, entendendo que ela responde também a uma questão estratégica que o processo de organização das mulheres no Brasil vem colocando para a sociedade brasileira. A sociedade brasileira, embora a presença das mulheres no mundo público hoje seja extremamente forte, ela é uma sociedade ainda marcada por uma desigualdade muito grande. Uma desigualdade na vida pessoal, uma desigualdade nas relações sociais, uma desigualdade econômica. E para enfrentar de maneira consistente e organizada essa desigualdade, é fundamental uma organização que seja capaz de colocar a temática das políticas para as mulheres e dos direitos para as mulheres no conjunto da sociedade e, nesse caso, no conjunto do governo. Então, isso não é de hoje. A organização das mulheres tem sido uma exigência permanente de todas aquelas companheiras que, desde o século XIX, começaram a perceber que as mulheres iam entrando no mundo do trabalho, foram absorvidas pelo processo de organização da produção capitalista e sempre absorvidas em condições de maior exploração do trabalho, de uma exploração desigual, não entravam igualmente em todas as áreas e com remuneração mais baixa. Isso não significa que em todas as áreas as mulheres tenham numericamente uma participação inferior à participação masculina. Mesmo nas áreas onde as mulheres têm maioria em termos da quantidade, na sua articulação, na sua presença numa determinada categoria, isso não se reflete em condição de igualdade do ponto de vista salarial. Basta a gente ver no processo de formação da classe trabalhadora já no desenvolvimento capitalista, no século XIX, a indústria têxtil, que era um dos carros-chefes da indústria, tinha um número imenso de mulheres, passou a ter maioria mulheres e, no entanto, não era permitido às mulheres se sindicalizar, não era permitido às mulheres se organizar enquanto trabalhadoras e colocar uma pauta de reivindicação. Por isso foi muito importante que no processo de organização dos trabalhadores e trabalhadoras, e principalmente no processo de organização do movimento socialista, as mulheres apresentassem a proposta de se organizarem no interior desse movimento e de buscar desvendar quais são esses mecanismos da desigualdade. Eu imagino que numa categoria como a dos petroleiros, onde o percentual de mulheres na categoria é por volta de 16%, é um número muito pequeno em comparação ao conjunto da categoria, as pessoas não percebam com tanta clareza a forma como essa organização das mulheres contribui em cada uma das categorias para que a exploração possa ser feita de maneira diferenciada. Todas as vezes que a gente discute no processo de organização do trabalho, a divisão do trabalho como um mecanismo de organização do trabalho para permitir não apenas o processo de produção, mas também para permitir o processo de exploração, dificilmente as pessoas percebem que existe uma divisão sexual do trabalho. Nas empresas, no mundo do trabalho em geral, mulheres e homens não estão alocados igualmente nas mesmas funções. Mesmo naquelas categorias onde as mulheres são maioria ou onde elas estão em número igual ao dos homens. E isso é um mecanismo que a gente não percebe como isso condiciona o processo de organização.
Por exemplo, eu visitei há pouco tempo uma fábrica de ponta, não era da área da energia e do petróleo, e as pessoas que... Eu estava visitando as distintas áreas da fábrica, e as pessoas estavam me dizendo quantas mulheres já tinham ocupado mais de 40% dos postos de trabalho naquela fábrica, e eu comecei no primeiro setor e perguntei, mas cadê as mulheres? Não, nesse setor aqui, é um setor que é praticamente só ocupado por homens. Era o setor de ponta da fábrica, onde entravam as máquinas de primeira geração, onde o trabalho era mais bem pago e aonde se exigia um grau de qualificação que era correspondente a um aumento de salário. Eu quero lembrar que no Brasil hoje, as mulheres têm 2 anos a mais quase de escolaridade que os homens em todos os níveis educacionais. E isso não mexeu na pirâmide do salário. Então, é verdade que tem um viés da educação das mulheres que é menor nas áreas técnicas, tem um número menor de mulheres em áreas técnicas de matemática, de engenharia, mas não é a resposta da desigualdade econômica o problema da educação. Porque se fosse esse, a desigualdade hoje teria atingido um patamar diferente. Voltando ao caso dessa fábrica, o segundo setor apareciam poucas mulheres. Chegou um momento que a pessoa que estava me levando para conhecer as diversas áreas comentou, agora você vai ver, agora sim as mulheres estão aqui. E era um setor de controle de qualidade, exclusivamente feminino, concentrava todas as mulheres, né? Não todas as da fábrica, mas o setor era todo feminino. E a gente começa a conversar com as pessoas e perguntar, por que o setor do trabalho, por que a fábrica precisa colocar de maneira tão segmentada o trabalho masculino e feminino? E essa segmentação, a explicação é sempre, as mulheres são mais cuidadosas, elas são melhores no controle, elas são mais minuciosas no controle de qualidade, elas enxergam o defeito, tudo parece qualidade. Mas quando a gente olha o posicionamento salarial, a gente vai perceber que aquilo não é uma qualidade reconhecida do ponto de vista da produção econômica e da remuneração do trabalho. Então, eu só queria dar esse primeiro exemplo do que a gente chama da divisão sexual do trabalho, que é um dos componentes da divisão do trabalho, introjetado em todas as formas de organização e que tem um papel social e que frequentemente a gente não percebe. Nós percebemos a divisão internacional do trabalho, a hora quando a gente tem os países que são produtores, os que são produtores de matéria-prima, os que são de produção de ponta, os que trabalham com exportação, onde estão os países onde a mão de obra é mais barata, né? Nas categorias de trabalhadores, como é a categoria dos petroleiros, que discute um projeto de organização da sociedade, e não apenas o papel da sua categoria, mas o que é a produção da riqueza do país, a forma como a economia do país se organiza, esses debates aparecem, mas aparece muito pouco, às vezes, essa visão de como o setor do trabalho, como o mundo capitalista, mantém um processo de alocação diferenciada e de valorização diferenciada do trabalho das mulheres e dos homens, como um mecanismo que permite, inclusive, maior controle da força de trabalho e permite mecanismos de exploração diferenciada. Isso não é uma questão recente. As mulheres hoje, na sociedade brasileira, já correspondem a 42% da população economicamente ativa. Então, é um nível de participação econômica extremamente forte, mas esse nível de participação ainda tem 2 pontos
de fragilização que dificultam a participação das mulheres. O primeiro é esse que a gente vinha discutindo, que é, no próprio local de trabalho, o fato de haver uma discriminação na sociedade e uma ideia de que o trabalho dos homens e o trabalho das mulheres é valorizado de maneira diferente, introduz um processo de desigualdade no próprio local de trabalho. O segundo é o que advém dessa mesma desigualdade, como ela se expressa na sociedade. O fato das mulheres assumirem prioritariamente a carga da responsabilidade cotidiana e familiar faz com que elas entrem no mercado de trabalho em piores condições do que a classe trabalhadora masculina. O fato das mulheres terem que assumir de maneira desigual e injusta o trabalho com o cuidado com as crianças, o trabalho com a família, o trabalho com o cotidiano, isso interfere diretamente nas suas condições de trabalho. Por isso nós precisamos ter políticas que interfiram nos dois âmbitos. No âmbito da construção da igualdade, nesse mundo específico do trabalho, e no âmbito de políticas públicas e de mudanças sociais que alterem essa relação, que faz com que até hoje a sociedade ainda considere uma responsabilidade desigual de mulheres e homens no mundo cotidiano. Vamos prestar atenção em como isso interfere totalmente na qualidade do trabalho e nas condições de vida das mulheres. Basta a gente perceber o quanto, por exemplo, no Brasil, desde 1943, a CLT de 43, a CLT já dizia que as empresas tinham que ter, até 6 meses de idade, o berçário para os filhos das mulheres trabalhadoras. Até hoje, a maioria das empresas não tem esses direitos. Uma boa parte das empresas transformou isso no auxílio creche. Tá, é uma forma de responder a um direito. Mas isso não fez com que a sociedade assumisse que essa política de cuidado infantil fosse uma questão que tem que ser discutida pelos trabalhadores e as trabalhadoras de maneira igualitária. Afinal de contas, a reprodução da sociedade é um bem para todos nós. E é uma responsabilidade do país como um todo. Não é uma questão específica das mulheres. Então, perceber que essa desigualdade, ela vem de fora e vem de dentro, e perceber como esse mecanismo não apenas aumenta as possibilidades de exploração, mas cria privilégios para os homens em relação às mulheres, criando uma injustiça no mundo do trabalho entre mulheres e homens, é o que faz com que cada uma das categorias, com que a classe trabalhadora como um todo, entenda que a plataforma de reivindicação das mulheres na luta sindical, a plataforma de reivindicação das mulheres na organização de cada categoria, não é uma coisa para vir no final da fila das reivindicações. Ela interfere na forma de organização do trabalho e interfere na forma de acumulação capitalista em cada situação. Ainda hoje, as mulheres no Brasil, apesar de já serem 42% do mercado de trabalho, a média do rendimento das mulheres é 72% do rendimento masculino. Para onde vai os 30% restantes? Isso é trabalho realizado e não pago. Isso é trabalho realizado e aumento de exploração. Isso é forma de desigualdade que se repete no cotidiano e que não é visto quando a gente pensa no que são as reivindicações de cada uma das categorias. O que significa quando a gente diz que as mulheres, não é o caso da situação dos petroleiros, eu imagino,
mas que as mulheres na economia brasileira são muito mais presentes no setor da economia informal do que no setor formal da economia. Isso significa perda de direitos, significa não ter o direito da seguridade social e da aposentadoria, e significa, de uma forma cada vez mais, grave, na medida em que as mulheres estão assumindo a responsabilidade econômica também pelas famílias. Hoje ninguém mais pode dizer que existe uma vontade tradicional das mulheres de ficarem em casa. Em 98 e depois em 2010, a Fundação Perseu Abramo fez uma pesquisa com as mulheres, uma pesquisa de opinião com as mulheres, consultando o que as mulheres consideravam que era o principal ganho, a principal vitória das mulheres nas últimas décadas no Brasil. E a primeira resposta foi o direito de trabalhar fora. Então, as mulheres vieram para o mundo do trabalho para ficar, Nós vamos ficar. E nós queremos ficar com igualdade. E esse é um desafio de homens e mulheres. Enquanto ele for um desafio só das mulheres, nós vamos entrar com reivindicações com mais fragilidade e com menos possibilidade de ter vitória nas nossas pautas de reivindicação. Eu gostaria ainda de comentar com vocês outros aspectos que eu acho que são bem importantes para a gente pensar como trabalhar a igualdade entre mulheres e homens em todos os aspectos do trabalho, mas a gente pode fazer isso um pouco no debate e as companheiras aqui vão complementar. Eu queria só, para terminar, simbolicamente, agradecer as mulheres aqui por esse convite e agradecer a direção da FUP, presenteando aqui a Anaceli com um livro, que é um livro sobre as origens e a comemoração do Dia Internacional das Mulheres, porque ele conta uma história muito pouco conhecida. Ele conta a história de como o Dia Internacional das Mulheres está profundamente ligado ao processo de Revolução Russa, da Organização das Mulheres Trabalhadoras, em fevereiro de 1917, numa mobilização que, segundo as palavras da Alexandra Kollontai, abriu a chama para que o processo de mobilização se desenvolvesse. Infelizmente, eu não tenho um exemplar para todo mundo, eu só consegui trazer um. Então, eu vou presentear a Anaceli e vocês se sintam todos e todas presenteadas, tá? Esse livro, ele pode ser circulado e ele está também à venda nas áreas alternativas do movimento de mulheres e do movimento dos trabalhadores. Obrigada. Queria agradecer profundamente a Tatal, ela que está lecionando aí também no curso de Formação Política das Mulheres da CUT, um curso que é uma parceria, com o CESIT, que acho que a Rosana vai falar um pouquinho mais, da Unicamp. Mas muito obrigada, Tatal. Bom, vamos seguir aí a nossa... e também queria referendar aí o grande trabalho que a ministra Eleonora está realizando à frente da Secretaria de Política das Mulheres, com o apoio de uma equipe maravilhosa, e que sem políticas públicas nós não conseguiríamos mudar a situação das mulheres no Brasil, Vou passar a palavra para a Rosana Souza, da CUT Nacional. Isso, por favor, a apresentação da Rosana, companheiro. Companheiro do som da mesa. Isso. Muito obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Primeiro, eu gostaria de cumprimentar as companheiras
aqui que eu estou tendo a honra de dividir essa mesa em nome da companheira Ana Celi, e por ter feito a discussão da importância de ter esse debate aqui no Congresso com as companheiras do coletivo de mulheres e com a direção da FUP. Então, queria, em especial, parabenizar por esse momento aqui, que é um